Sandman é com toda certeza uma das melhores séries de 2022 e olha, não é por nada não, mas eu achei uma obra-prima. Em todos os sentidos, eles conseguiram fazer realmente aqui uma obra de arte. Essa série, eu queria enquadrar ela de tão boa que ela é. Eu já destaquei muitos pontos positivos da série lá no meu vídeo sem spoilers, então depois dá uma olhadinha lá, porque modéstia à parte, tá? Não é porque eu fiz, mas o vídeo também tá tão perfeito quanto a série, então depois passa lá, porque algumas coisas que eu não vou falar aqui eu já falei lá. E nesse vídeo de hoje eu quero destacar os pontos positivos de Sandman, falando um pouco sobre os episódios, sobre a mensagem deles, falando um pouco sobre aquele final de temporada. Vai ser um trabalho difícil condensar tudo que eu tenho que falar em um único vídeo de poucos minutos, mas eu vou tentar fazer isso. Então fica aí comigo se você quiser conversar um pouco mais sobre Sandman com spoilers, porque eu tenho muito a dizer sobre essa série. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de já clicar no botão do like, isso ajuda esse amigo, então clica lá, não te custa nada, aposto que você vai curtir meu conteúdo. Também não esquece de clicar no botão de se inscrever, muito fácil, muito rápido, clica lá também. E claro, deixa seu comentário lá embaixo sobre o que você achou da série, suas expectativas aí pra uma segunda temporada, coloca tudo lá que eu quero muito saber o que você tem a dizer. Sandman é uma série tão reflexiva, tão profundamente introspectiva, que a cada pequeno momento abordado aqui, a gente consegue ver um debate sendo iniciado, um debate que a gente pode discutir. Então a cada novo episódio nós temos ali 40 minutos de diálogos e situações que apresentam o melhor e o pior dos personagens, sendo que tudo isso faz parte de um grande ciclo que entrega ensinamento para os personagens e também para nós que estamos assistindo. Então a série, a cada final de episódio, faz a gente refletir sobre o assunto abordado naquele episódio. Tanto que eu ficava pensando no final que essa série poderia ser facilmente semanal. Nós ficaríamos pensando ali, teorizando, entendendo melhor a mensagem. Ela criaria um triplex na nossa cabeça, porque olha, se eu não conseguir parar de pensar em Sandman logo depois que eu acabei a temporada inteira, imagina a cada episódio, vai ficar tipo numa ansiedade ali inimaginável. Mas como a gente não tem o formato semanal na Netflix, no caso só o formato de maratona, né, a gente tem que absorver tudo nesse tempo aí, né, nessas 10 horas. Porém eu fui assistindo Sandman no meu tempo, fui pausando a cada final de episódio, fazendo algumas anotações, e no quarto episódio eu até anotei ali no meu bloquinho de notas, o Lucifer vai voltar, e não é que ele voltou? Então tira e queda, hein, eu tava realmente, ó, conectado com a série. Já que no final de temporada a gente viu o Lucifer e o Azazel armando um plano pra derrotar o sonho e dominar o sonhar, e também a Terra, e claro, até mesmo a Cidade Prateada. Eles estavam armando um plano gigante, e com esse final a gente até viu que o Lucifer vai ser o grande vilão da segunda temporada. E quando eu vi isso, meu sorriso até abriu, porque eu gostei tanto do Lucifer. Gwendoline Christie foi perfeita como esse personagem, então eu fiquei muito animado em poder ali ver ela novamente. Eu gostei que ela é bem imponente com aquelas asas, eu quero ver ela atacando terror na segunda temporada, e eu até senti que a batalha dela nessa primeira temporada, né, junto com o sonho ali, foi muito rápida, então eu espero que na próxima temporada eles tenham até uma interação um pouco maior, porque a dinâmica deles foi legal, mas a cena em si foi um pouco curta. Porém, né, mesmo com a interação pequena que esses dois tiveram, ainda assim a cena foi muito poderosa, por conta da abordagem que eles trouxeram pro poder da esperança nessa tal cena. Ter esperança é uma coisa que nem todos têm. Muitos ali desacreditam de si mesmos e das coisas à sua volta. E aqui nesse episódio o sonho derrotou o Lucifer exatamente com isso, com a esperança, né? Ele mostrou que a esperança é muito mais forte do que qualquer escuridão, do que qualquer derrota, e foi muito bom esse momento. E se a gente já teve 4 episódios iniciais muito bons nessa primeira temporada, a gente chega no 5º episódio pra ser ainda melhor. Parece que um episódio ia superando o outro, porque nesse 5º episódio, que eu chamei de episódio do restaurante, a gente viu basicamente um episódio filler no meio da temporada, né? Eu até lembrei dos fillers de Supernatural. Não encarem isso como uma coisa ruim, porque eu até gostava dos fillers de Supernatural, né? Nossa, mas me lembrou dos primórdios de Supernatural, quando a série era, tipo, muito boa. Então, fiquei animado com esse episódio. E foi bom também, nesse episódio, conhecer um pouco mais do John, que era um personagem que até então a gente não sabia muito, né? E ele também fazendo todos falarem a verdade nesse restaurante, e depois, no final das contas, percebendo que era melhor quando eles falavam as mentiras, né? Porque nenhum deles teria morrido se eles continuassem mentindo. Porém, uma coisa muito implícita nesse episódio foi a construção do Rubi, que era um dos últimos artefatos que o sonho precisava ali pegar. E esse artefato era muito perigoso nas mãos erradas, já que ele não fazia as pessoas só falarem a verdade, como ele também tirava o sonho das pessoas. E o próprio Morpheus acabou aparecendo no momento ali, depois de muita cagada já ter acontecido, e ele falou exatamente isso pro John, explicou que os sonhos são importantes para nós humanos, e que nós precisamos sonhar pra gente chegar onde a gente quer. Sem os sonhos a gente não tem propósito, a gente não tem motivação. Então às vezes a gente precisa mentir ou contar em verdades pro nosso sonho continuar caminhando. Então toda a pegação, toda aquela matança e até mesmo os segredos
segredos revelados nesse episódio, como até, por exemplo, o peguete da Beth falar que tava comendo o filho dela e ele falar que o filho dela tava comendo ele. Gente, eu ri tanto nessa parte. Mas assim, foi uma verdade que não era uma verdade, na verdade era um segredo. Só que aí, como todos estavam falando a verdade, acabou surgindo. Então, como o Jon tirou o sonho das pessoas, eles não tinham mais o que perder. Então tava saindo tudo da boca de cada um deles, sabe? Eles não estavam tentando fazer as pessoas se sentirem melhor ou mais amadas. Eles estavam cagando pra tudo. E toda a construção aí desse quinto episódio foi perfeita. Ele conseguiu se segurar em 50 minutos só com alguns personagens em um único local. E ver o Morpheus aparecendo no final e ainda sendo otimista e benevolente com o Jon, mesmo depois do Jon ter feito muita cagada, isso mostrou que a melhor qualidade do Morpheus é o coração dele, é a bondade dele. Ele é um cara sonhador que parou de sonhar depois da prisão, né, que ele passou séculos preso. Então, depois da construção desse quinto episódio, né, que finalizou ali o enredo com o Jon sendo mandado para uma clínica psiquiátrica de novo, a gente acaba notando que o sexto episódio é focado em dar novamente um propósito pro Morpheus. E pra mim o sexto episódio foi com certeza o melhor dessa temporada, na verdade, um dos melhores episódios que eu já assisti nos últimos anos. A construção desse episódio, gente, sem palavras pra definir. E a Kirby Hall interpretando a morte, gente, foi tudo que eu não esperava, porque eu não esperava absolutamente nada da morte, e ela entregou absolutamente tudo. E durante esse sexto episódio, a gente vai acompanhando a morte e o Morpheus conversando um pouco ali sobre si mesmos. Eles estavam ali conversando um pouco sobre o Morpheus se sentir sem propósito, se sentir decepcionado, e ele recuperou todos os artefatos que ele queria, né? Mas ele não sabe muito bem o que fazer depois disso. E isso que ele tá sentindo é basicamente um espelho de nós seres humanos. Que vira e mexe, a gente tem um objetivo, a gente acaba chegando lá, mas a gente percebe que a gente não tá feliz e completo como a gente imaginava. Então a gente tem uma perspectiva diferente quando a gente chega no destino. E o Morpheus também teve essa mesma perspectiva, né? Ele esperava uma coisa tipo, uau, e ele não recebeu nada disso. E nesse episódio eu concluí muito que a escrita dessa série era muito inteligente, era muito filosófica. Ela traz um debate que eu até mencionei um pouco antes, né? E esse debate é muito interessante pra gente se comunicar melhor, pra gente entender um pouco melhor das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Isso é muito legal. E por falar em coisa legal, também foi muito bom ver a fofinha da morte abrindo os olhos do Morpheus sobre o trabalho dele ser uma parte vital da vida. Todo esse momento dos dois juntos deu a vida novamente pro sonho. A morte fez ele voltar a sonhar. Ele precisava de uma conversa com essa irmã dele pra abrir os olhos dele. Ele precisava ali cair na real do que ele estava fazendo e da importância dele, já que a morte mostrou que ela é importante, sabe? Ela faz um trabalho difícil, que é levar pessoas. Aquela cena do bebê, gente, foi triste demais. Foi a cena que eu até comecei a chorar do nada. Eu não queria chorar, eu não sabia que eu queria chorar, mas eu comecei. Então, a morte é uma coisa importante pra vida. Pra gente viver, a gente tem que em algum momento morrer. E a direção das cenas, a trilha sonora e a leveza com que tudo é conduzido me fazia sentir uma paz, uma tranquilidade. A primeira metade do episódio foi até mesmo aceitar a própria morte, aceitar que você tem que encontrar um propósito na sua vida, seguir ele, e no final das contas você vai morrer. Então toda a abordagem aí sobre a morte, sobre o trabalho dela e o trabalho dos sonhos serem importantes, foi muito abordado na primeira metade desse episódio. Já a segunda metade do episódio trouxe toda uma abordagem sobre imortalidade, onde nós vimos o sonho e um amigo dele se encontrando de 100 em 100 anos ali num bar, e foi uma segunda parte até que otimista para a imortalidade, já que é um conceito muito abstrato que a gente não conhece. Mas eu achei muito inteligente nesse episódio que não é só a imortalidade que é trabalhado, mas em si a amizade que o Morpheus faz com esse tal cara que ele vai encontrando. Então fica muito implícito que esse episódio quis deixar ali claro que a gente precisa de amigos enquanto a gente está vivendo. O Morpheus entende em um ponto que a amizade é uma parte vital da vida. Ele estava ali tão atarefado com tudo que ele estava fazendo no sonhar, ele estava vivendo no automático e ele nunca parou para entender o que é ser humano. E toda essa jornada que ele acabou entrando nessa primeira temporada mostrou exatamente isso para ele. Ele não é um ser ali que tá sem complexidades na vida, não. Ele tem muitas complexidades, o trabalho dele nunca vai acabar. Então é uma abordagem muito bem trabalhada. E depois desse episódio nós chegamos na reta final com os 3 últimos episódios que finalizam essa primeira temporada. E esses 3 episódios, no caso, tem um arco bem definido que foi focado na Unique, a única sobrevivente do fatídico dia que o Morpheus foi preso, e ela ficou ali dormindo por vários anos. Ela acabou tendo uma filha, a filha dela teve uma filha, que no caso é a Rosie Walker, e vimos que a Rosie é um vórtice que poderia destruir todo o universo. Ela era muito poderosa e ela precisava ser morta, destruída. Então o Morpheus teria que tomar ali uma decisão bem pesada. E em um ponto do penúltimo episódio, a gente acaba percebendo que o grande causador de tudo foi, no caso, o
o Desejo, o irmãozinho do Morpheus, ele teve uma filha com a filha da Unique, fazendo assim a Rose ser uma parente de sangue dos Perpétuos, e se o sonho matasse ela, ele teria consequências terríveis. Então o Desejo é um irmão invejoso, e é desespero que a irmã gêmea dele é basicamente uma pau-mandada dele, que só fica ali ouvindo, né, no cantinho, enquanto ele cria os planos maléficos dele ali pra ter desejo, ambição, luxúria, enfim, vocês sabem o que o Desejo faz. Mas ainda bem que o sonho descobriu que o Desejo tava por trás de toda essa doideira, e aí ele acabou depois dando uma coça no irmão ali, falando tipo, não se mete comigo não, hein, que eu sou perigo, eu sou o sonho. Mas antes dele descobrir, né, que o irmão era o grande causador, ele teve que lidar com 3 criaturas que não estavam no sonhar. Uma delas era o Coríntio, que a gente viu no começo da temporada. Ele é um pesadelo que se alimenta dos sonhadores comendo os olhos deles. Também tivemos o Verde do Violinista e a Metamorfa Gold. E eu curti todos eles, curti toda essa jornada de 3 episódios, porque todos eles aí se conectaram diretamente com a Rose. Foi até meio estranho quando você para pra pensar, mas no final das contas faz sentido, já que a Rose atrai sonhos, né? Atrai aí os pesadelos. Então, até que no final eu fiquei, interessante. E eu até mesmo curti a reviravolta do Verde do Violinista ser o Gilbert, que é o cara que ajudou a Rose na jornada dela pra encontrar o irmão dela, que é o Jeff. E por falar no Jeff, a Gold tava nos sonhos do Jeff, fazendo ele se tornar um super-herói pra fugir ali do abuso que ele tava sofrendo com aquele tio dele. E daqui a pouco a gente até fala um pouco mais dela, né? Porque agora eu quero falar sobre o Coríntio, que é o nosso grande vilão dessa primeira temporada. Ele capturou a Rose e o Jeff no último episódio, naquela convenção de cereais, que na verdade era uma convenção de colecionadores do mal, mas o sonho acabou aparecendo pra resgatar os dois, e o sonho desintegrou o Coríntio ali e prometeu recriar ele no futuro sem essas tendências de serial killer que ele tinha, né? Mas o mais gostoso de toda essa cena desse episódio foi ver o sonho tirando os sonhos de todos os colecionadores do mal, fazendo assim todos eles sentirem a dor das pessoas que eles assassinaram. Então o sonho fez a mesma coisa que o John fez no 4º episódio na cena do restaurante, e todos acabaram ali se matando, se entregando pra polícia. Foi um desfecho muito bom pra todos esses vilões, que eles se ferraram, tomaram ali ó, no fruto. A temporada então acaba com o Morpheus consertando tudo, como já era de se esperar, né? Ele agora tá com o sonhar em pé novamente, agora ele vai criar novos sonhos e também novos pesadelos, e esse final até mostrou ele recriando a Gold e transformando ela num sonho, que era o desejo dela desde o começo. Ela queria fazer as pessoas sonharem e não terem pesadelos. A gente até viu o desfecho da Alita, que é a moça que engravidou nos sonhos, que eu fiquei, meu Deus, será que não vão resolver isso? Nesse final de temporada, ela teve o bebê na vida real, e também eu até cogitei aí nesse final que essa criança pode se tornar um novo vórtice no futuro, já que o bebê veio de um sonho, né? Então talvez o sonho tenha que resolver esse pequeno problema na próxima temporada, e eu já tô esperando que resolvam, hein? Porque achei estranho nascer um bebê do sonho. Será que tem DNA esse bebê, do pai e da mãe? Que o pai era um morto, né? Num sonho. Isso vai ficar pra segunda temporada, e por falar em segunda temporada, os grandes vilões da nova temporada vão ser Lucifer, Maisie e Azazel. E já que eu falei do Azazel, o visual dele tava muito bem feito. E eu até gostei também de outro visual que eu preciso destacar aqui, que é o do Pumpkinhead. Ele apareceu bem pouquinho, mas quando ele apareceu, ele entregou um CGI consideravelmente bom. E eu até bati palma, que eu falei, olha o design dessa temporada. O cara que fez todo o conceito ali, a arte, e quem aprovou também, que eu acho que foi o Neil Gaiman, né, fez um trabalho excelente. O negócio tá muito bom. Na verdade, toda a estética da série tá muito impecável. A narrativa também tá firme e consistente. E a série também traz muitos debates importantes, como mudança, amadurecimento, crescimento, morte, amizade, propósito, desejo, família. Tantos temas são abordados aqui de uma forma leve e delicada. Os personagens também conseguem ser muito agradáveis, e até mesmo a nossa bibliotecária favorita, a Luciene, e o nosso corvo ajudante, o Matthew, que não tiveram um papel ativo na trama, eles também estavam sempre ali pra dar um norte pro sonho, e eles conseguiam ter diálogos muito inspiradores em vários momentos. Então os diálogos da série também eram muito bem escritos. Gente, não tem defeito em Sandman. Essa série adaptou muito bem as HQs, não deu ponto sem nó. E por falar em não dar ponto sem nó, eu até acho que pode rolar um spin-off aí da Joanna Constantine na próxima temporada, hein? Tragam Jenna Coleman de volta, essa mulher arrasa. Eu até falei mais dela lá no meu vídeo sem spoilers, então se vocês não assistiram, vai lá assistir porque esse vídeo está acabando. E enfim, pra concluir aqui, eu acho importante falar pra vocês que Sandman é uma série muito boa e vamos ficar órfãos dela por um tempinho. Então se você não quer ficar órfão, você quer assistir uma série legal também, corre na Amazon, assiste Good Omens, que é muito boa, é do Neil Gaiman, o mesmo autor de Sandman, então vocês vão assistir uma sériezona que também tem uma abordagem bem parecida com essa. E claro, por último, mas não menos importante,
essa é uma recomendação de ouro, que é de uma série da Netflix que tem ligação com Sandman, e muito provavelmente vocês não sabiam. Estou falando de Lock, que está chegando com sua terceira e última temporada. Sim, Lock que vai ter final. Semana que vem estreia a última temporada na Netflix, e eu espero que vocês assistam aí as 3 temporadas se vocês nunca assistiram. Lock que é super gostosinha. É claro, não é no mesmo patamar de Sandman, porque Sandman é uma série-zona, mas Lock que não deixa a desejar, e olha, no futuro até queria um crossover de Lock aqui com Sandman, ia ser fenomenal. Mas me conta aí o que vocês acharam de Sandman, o que vocês esperam pra próxima temporada. Se vocês quiserem um vídeo de teorias, coloca aí nos comentários pra gente discutir um pouco mais no próximo vídeo. Não esquece de clicar no like, é muito importante se ainda não clicou. Se inscreve no canal do Botão Vermelho. Eu fico por aqui, gente. Até o próximo vídeo e tchau!